Pessoal, então vamos lá para a aula de artes. Então peguem o livro, vamos lá começar com a nossa aula. Bom, gente, então vamos pegar aí o livro na página 25. A história das artes, tá? Então, neste capítulo aqui, a gente vai percorrer sobre a história de diferentes formas de artes. Aí tá o Teatro de Amazonas, em Manaus, olha para você ver a arquitetura dele, né? Então, vamos observar como foram feitos os teatros, os prédios, né? Pensando em todo o teatro aí do nosso país, né? O estilo, né? Então, tudo aí vai ser apresentado aí para vocês, a gente vai estar aprendendo aí. Então, vamos lá. Grandes teatros brasileiros. No Brasil, o teatro, como conhecemos hoje, começou a surgir oficialmente em meados do século XIX, né? Elementos cênicos, representações e apresentações estavam presentes nas culturas de diversos povos indígenas antes da chegada dos europeus. Durante a colonização, exercícios teatrais eram utilizados com fins educacionais pedagógicos, de forma rústica e amadoras. Essas experiências eram simples, mas impulsionaram a formação do teatro brasileiro. Bom, eu vou passar um vídeo aqui bem curtinho sobre a história do teatro no Brasil, tá? Para vocês verem algumas imagens. O teatro teve suas primeiras manifestações no Brasil ocorridas durante o século XVI e era usado para catequizar os índios. O teatro foi usado porque era fácil de apresentar as ideias cristãs trazidas pelos colonizadores portugueses. O chamado teatro de catequese foi usado para catequizar os índios no Brasil, e quem utilizou essa técnica primeiro foi o padre José de Anchieta. Esse tipo de teatro se preocupava mais com conteúdo religioso do que com as representações. Deu origem a festas populares que refletiam a realidade do povo, agora no século XVII. A encenação da Via Sacra, que mostrava a agonia de Cristo antes de sua morte, está entre as mais importantes. Agora, artistas e pessoas comuns saíam às ruas usando vestimentas típicas, adereços e máscaras, fazendo uso de danças, cantos e músicas. O teatro brasileiro começou a se transformar com a vinda da família real para cá, em 1808. Dom João VI elaborou um decreto que determinava a melhoria do teatro. Assim, o Brasil passa a receber espetáculos no modelo francês para a diversão da aristocracia. Nessa época, o teatro era elitista e não refletia os costumes e cultura do povo, o que passou a ocorrer com a apresentação de Antônio José, ou o poeta, e a Inquisição de Gonçalves Magalhães. A peça foi um drama encenado em 1838. Com o tempo, surgiram as comédias de costume, que tinham como objetivo mostrar situações atuais do país e causar riso aos espectadores. O autor francês Molière é considerado o criador. Martins Pena foi o pioneiro, mostrando com bom humor as desventuras da sociedade brasileira. É uma sátira social, analisando comportamentos humanos e costumes, tratando de amores ilícitos, violação de normas, tudo isso com um olhar cômico. Os temas muitas vezes são abordados com ironia. Autores da época são Gonçalves de Magalhães, Álvares de Azevedo, Castro Alves e Casimiro de Abreu. O teatro realista surgiu em 1855, deixando de lado os dramas e expondo conflitos sociais, que eram comuns na época. Esse teatro buscou mostrar os problemas sociais daquele tempo. Problemas de cunho social, político e econômico eram abordados devido às recentes proclamação da República e fim da escravidão. Então vamos lá, estilos e fundações. Os prédios aqui no Brasil, gente, eles foram edificados a partir do século XVIII, né? E foi com a Casa de Ópera de Vila Rica, que foi a primeira construção, isso de toda a América do Sul, né? Aqui no Brasil a gente vai estudar 4 estilos arquitetônicos, né? Os estilos aí dos teatros que predominaram, né? O primeiro aí que a gente vai ver vai ser o estilo luso-brasileiro, depois a gente vai ver o neoclássico, o eclético e os teatros de jardim. Então, vai ver a diferença de todos eles. Esse primeiro aí, ó, é o estilo luso-brasileiro, né? Que é da Casa da Ópera de Vila Rica. Então, ó, ela foi fundada em 1770, né? Hoje ela é chamada de Teatro Municipal de Ouro Preto.
vocês forem ver ela por fora aí, ó, ela é bem simplesinha, né? Eles enfatizavam mais por dentro, né? Então a fachada era simples, os detalhes mesmo, os principais estavam lá no interior. Esse teatro aí, ele foi tombado. O que significa tombado? Não pode mexer, não pode destruir, né? Tem que permanecer a cor, a estrutura, tudo aí desse teatro, né? Então, transformou num patrimônio histórico da humanidade, né? Então, ó, que só vendo aí, ó, a fachada do teatro por fora, né? De ouro preto, bem simplesinha, né? Assim, aquela coisa, né? Toda, né? Diferente. Agora a gente tem aí, ó, o estilo neoclássico. Já o neoclássico, ó, por fora a gente já vê a diferença, né, comparando com o outro, né? Essa daí, ó, é de Arthur Azevedo, tem de Santa Isabel e tem o Teatro de Amazonas como exemplo. Esse primeiro aí foi criado em São Luís do Maranhão, olha aí o teatro, tá vendo? Ele foi o quarto teatro a ser construído, né? Seu primeiro nome foi Teatro União, depois chamou Teatro São Luís. Embaixo aí, ó, a gente tem o Teatro Santa Isabel, também estilo neoclássico, né? Localizado esse aí é lá no Recife, né? Em Pernambuco. Foi inaugurado em 1850, bem depois. Também foi tombado, ou seja, transformou o patrimônio da humanidade. Ele é inspirado, gente, na Princesa Isabel. Então, o estilo dele neoclássico é bem mais sofisticado, né? Então, desde que teve a fundação dele, teve dramas, balé, todas essas apresentações, ópera, né? Lá nesse teatro. Aí a gente tem também embaixo, né, o Teatro Amazonas. Esse teatro aí, né, cidade de Manaus, né, Amazonas, né, foi inaugurado em 1896, né, com o avanço econômico da região durante o ciclo da borracha, né, fez com que construísse esse teatro. Então aí, ó, nesse teatro, olha aí tanto que ele é bonito, ele foi feito nele muitos espetáculos, mas aí com o passar do tempo, esse teatro, hoje ele se transformou em um museu, né? Então lá dentro desse teatro tem muitos acervo artístico, né? História do teatro e tudo mais lá dentro desse Teatro de Amazonas. Então eles criaram um acervo com várias fotos, histórias, né? Dessa arte aí, teatro, né, na Amazonas. Então, hoje ele é um museu. Aí o próximo estilo que a gente vai ver é o eclético, né? Então aqui a gente tem alguns teatros como exemplo. Um deles é o do Rio de Janeiro, né? E o de São Paulo. Então olha aí para vocês verem. O do Rio de Janeiro, ele projetou grande força graças ao empenho de um artista, né? Um autor, né? De peça de teatro muito conhecido, que foi Arthur de Azevedo, né? Ele foi inaugurado em 1909, 4 anos depois que começou a construir ele, né? Ele já era bem amplo, bem grande, né? Cabia já 1.730 pessoas nesse teatro. Então, é um dos destaques da região central do Rio de Janeiro. O eclético, ele era mais assim na região urbana, né? Mais nos centros das cidades, né? Temos aí também o Teatro Municipal de São Paulo. Olha para vocês verem a arquitetura dele, né? Então, o que aconteceu? O ciclo do café impulsionou o crescimento de São Paulo, que foi transformando, ficando cada vez maior, né? Então, aí eles construíram um teatro, né? Em 1903. Esse teatro aí, ó, olha a inspiração dele, ó, foi na Ópera de Paris, né? Então, foi bem sofisticado, né? Com elementos renascentista e barroco, né? O teatro foi aberto mesmo em 1911, né? E é muito bonito esse teatro. Quem já conheceu sabe. E por último estilo aí que a gente vai ver é sobre os teatros jardins. Olha aí para vocês verem a imagem, né? Ele foi criado em 1908 e 1910, né? Teve a empresa aí que fez esse teatro, né? Mas ela passou por uma grande reforma, né? Que trocou toda a estrutura de metal e já os jardins tiveram paisagismo. Paisagismo, gente, pode olhar aí do lado, né?
arte de ambientação de espaços para criar paisagem, né? Então, foi criando paisagem aí dentro desse teatro, para ficar mais harmonioso, né? E esses teatros jardins também, eles eram mais frescos, né? Porque eram mais em cidades quentes também, então eles, igual Fortaleza, né? Aí eles queriam que ficasse mais um ambiente adequado, né? Lá no Maranhão, né, que era muito quente, né? Então eles fizeram um teatro mais para ficar, controlar essas temperaturas do Nordeste. Gente, aqui, ó, tem um quadro que tem os 4 juntos, né? Pra gente analisar esses 4 estilos aí que eu acabei de falar, né? A diferença aí de cada um. Então, vamos ler aí, ó, pra vocês verem que eu acabei de falar. O primeiro aí é estilo luso-brasileiro, né? Então, novamente, o que eu falei? Foi inspirado nos teatros barrocos italianos, né? A plateia era de acordo com a ordem social, ou seja, mais caro tinha um lugar melhor, né? E as orquestras, o povo que tocava lá, eles ficavam num lugar tocando que acabava que, dependendo do lugar que você estava, tampava um pouco a visão das pessoas que iam apresentar. Então, tinha essa dificuldade. Porém, eles se preocupavam muito com o acústico, com o som do local, né? Então, eles faziam os testes para, né, ficar bem legal. Eles também, gente, preocupavam muito com a parte de dentro, assim, a decoração de dentro, então era bem bonito, né, tudo rico, tudo, né, ornamentado. Já por fora, a gente viu lá que era bem simplesinho, né? Aí veio o estilo neoclássico, né? Já esses teatros, eles eram mais modernos, os modelos franceses, italianos, então a gente já viu que por fora já era bonito, né? Os teatros ficaram bem maiores, né? Então cabia mais pessoas, os ambientes mais luxuosos, né? Tinha terraço para as pessoas, né? Para o público, para eles irem lá no intervalo, né? De uma apresentação. Então eles buscavam esses lugares na cidade para destacar a construção desse prédio, né? Os construtores, eles queriam um lugar vazio para colocar os prédios bem bonitos. Já o estilo eclético, né? A gente viu lá, né? A estrutura era mais assim, mais bonita ainda, né? Bom, gente, tem uma atividade aí para vocês fazer, tá? Vocês vão fazer no caderno. Quando a gente retornar, eu vou estar avistando aí esse caderno e pontuando vocês. É assim, ó, entre em ação. Olha esse desenho aí, ó. Esse desenho é da fachada do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aí, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão imaginar que lá no Decisivo, vocês vão participar de um concurso para fazer um projeto de um teatro, né? Vocês vão ter que desenhar uma fachada para a escola, tá? Como se fosse um teatro. Então, vocês vão fazer isso, né? É bem bonito aí e deixar no caderno de vocês. Parada obrigatória. Gente, esse questionário aqui é o que tá lá no formulário, as mesmas perguntas. Só porque em vez de você responder agora no livro, vocês vão responder lá no formulário. Porque vocês respondendo, vai enviar para mim, eu vou estar fazendo a correção. E depois enviando para vocês a resposta correta, se vocês acertaram ou não. Quando eu enviar para vocês no e-mail, vocês vão pegar a resposta que eu enviei e colocar aqui no livro, tá? Quando a gente retornar, eu vou ver o livro de vocês. Se por acaso a gente terminar o livro antes, aí eu vou pedir para levar o livro para a escola, ok?